Olá, sejam muito bem-vindos à Mentoria Gabaritando Correia. Estou muito feliz de receber você aqui e eu tenho certeza de que você deu o passo certo para a sua aprovação. A gente não vai medir esforços aqui para que você consiga ter o melhor desempenho nesse concurso. Assim como eu passei em 2004 na Polícia Rodoviária Federal e transformei a minha vida, eu tenho certeza de que você, se dedicar, fizer a sua parte e realmente contar com o nosso apoio, pedir ajuda, estiver junto, né, caminhando nessa jornada, eu tenho certeza de que você também conquistará a sua aprovação. A gente vai estar aqui junto lutando por isso, hein? Beleza? E aqui nesse vídeo, que é muito importante, você precisa assistir com bastante atenção, porque eu vou explicar exatamente como funciona a nossa plataforma da mentoria. A gente vê que a maioria das dúvidas que as pessoas têm na mentoria é porque não assistem esse vídeo com atenção. Então, assista com atenção, anote e toda vez que precisar, que tiver dúvida, volte aqui neste vídeo, porque ele tem praticamente todas as informações que você precisa para utilizar a plataforma, beleza? Bom, ao entrar na plataforma, a primeira coisa que você teve que fazer foi definir a quantidade de horas que você tem para estudar a cada dia. Então é muito importante que você analise a sua rotina semanal e veja em cada dia onde que você pode criar tempo. Delega tudo aquilo que você pode deixar para fazer só depois da prova. Descarta tudo aquilo que você pode não fazer agora e só fazer depois da prova. E foca nesse período para estudar o máximo que você puder. Então cria tempo. Abre lá uma agenda do Google, por exemplo, e vai colocando ali realmente aqueles compromissos que são inadiáveis. Horário de dormir, horário de trabalho e o que sobrou de tempo para estudo. Falou, ó, vou estudar 4 horas na segunda-feira, por exemplo. Você vai pegar aqui segunda-feira e vai colocar 4 horas. E você vai preenchendo assim, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É reta final, então até domingo você deve estudar também? Deve estudar também. O ideal é que você estude pelo menos de 3 a 4 horas por dia, mas quanto mais você puder estudar, melhor. Beleza? Esse acesso você tem depois também que você acessa a plataforma. Então, eu quero modificar, Rodrigo. Onde é que eu venho? Aqui do lado esquerdo, ou se você estiver pelo celular, naqueles 3 tracinhos que tem lá em cima, e você vai aqui, ó, em meu plano, e você vai colocar aqui, ó, editar horários. Se você acessar meu plano, editar horários, abre a opção de você mudar para cada dia da semana o seu horário. Beleza? Então você clica aqui embaixo, ó, trocar meus horários, e o chat da Gabi vai abrir te perguntando quais são os horários e você preenche. Combinado? Então, esse é o primeiro passo muito importante. Outro passo que é bem simples e é inicial na plataforma é você clicar aqui no meu plano e sinalizar os assuntos já estudados. Caso você já tenha estudado algum assunto que você não queira estudar de novo, você de repente já estava estudando sozinho há um tempo, já tem alguns assuntos que você já estudou e que você só precisa revisar. Então você vem aqui em sinalizar assuntos já estudados, você vai ter aqui todo o plano com todas as disciplinas. Então você vai ter aqui o português, matemática e tal, e você vai clicar em cima, por exemplo, eu já estudei classes gramaticais e transitividade verbal. Você marca esses dois como já estudados, vai lá embaixo e clica aqui, ó, remover assuntos selecionados, esses assuntos saem. Se você depois quiser voltar a esses assuntos, você também consegue. Você volta aqui em meu plano, na parte de rever assuntos do plano. Em rever assuntos do plano, você pode pegar algum assunto que você já estudou e clicar nele, selecionar ele e reativar. Ele volta para você estudar novamente. Beleza? Agora vamos para o ponto principal do plano de estudos, que é o seguinte. Quando você acessa a plataforma, você cai nessa tela aqui, beleza? Onde tem aqui em cima o meu vídeo. Aqui você consegue visualizar quando termina a sua assinatura, seu plano de estudo está programado para acabar quando? Essa data aqui é muito importante. Essa data é baseada na quantidade de horas que você colocou de estudo por dia. E ela vai te mostrar se você vai conseguir ou não cumprir o plano até a prova. Se essa data tiver maior, por exemplo, aqui está mostrando 19/12. Pô, como 19/12 se a prova é dia 15? Tem alguma coisa errada. Então eu vou ter que colocar mais horas para estudar por dia para que eu possa conseguir concluir esse plano a tempo, senão não vai dar tempo de eu concluir. Então você tem que ficar ligado nisso aqui. E a própria plataforma vai te avisar, olha, o seu prazo de término do plano está maior do que a prova, ajuste isso. A gente vai sinalizar para você, tá bom? Aqui mostra quantos dias você já está estudando, quantas horas você já estudou, horas cronometradas, percentual de acertos. E o caminho normal que você vai fazer quando entrar na plataforma é, abriu essa tela inicial, você vai clicar em metas.
tá? Eu tenho aqui no slide, fica melhor para você visualizar, ó. Você, quando entrar nessa tela inicial, você tem até a grade aqui com que você vai estudar no dia, e você tem aqui no cantinho, ó, atalhos rápidos, ó. E você tem justamente metas diárias. Metas diárias é o que normalmente você vai acessar, e essas metas diárias você pode acessar também aqui pelo lado, ó. Você pode, aqui no menu ó, esquerdo, o primeiro ponto é metas diárias. Por quê? Porque é o mais importante. É exatamente nas metas diárias que todo dia você vai estudar, você vai trabalhar. Nesse primeiro momento você vai configurar tempo de estudo para cada dia, sinalizar os assuntos estudados. Isso é só no primeiro acesso. Depois você vai ficar o tempo todo focado nas metas diárias. Então vamos lá acessar as metas diárias. Quando você acessa metas diárias, olha o que a plataforma está dizendo aí para você. Ó, deixa eu ficar maior aqui. Metas diárias. Olá, Julie, continue cumprindo suas metas para terminar seu estudo no dia 19, tá vendo? Vai sempre estar mostrando para você quando que termina esse estudo, para que você possa até ajustar os seus prazos. Você está no dia tal, hoje, para hoje, tem 2 matérias a estudar, e hoje você vai estudar 3 horas. E são 3 horas realmente de estudo. O para hoje não tem revisão. Você está começando ainda, então não tem tempo de revisão, só tem tempo de estudo. Então você vai estudar 3 horas e é 3 horas de conteúdo mesmo. Se fossem 3 horas para você estudar, sendo 2 horas de conteúdo e uma de revisão, ia ficar 2 horas de estudo e uma ia ficar para revisão. E aqui a plataforma ela mostra do lado, aqui ó, o que você tem que estudar com a cor correspondente. Azulzinho aqui na barra lateral significa conteúdo novo para estudar. Quando você já tiver estudado esse conteúdo e aparecer para revisão, vai ficar laranja. Eu já vou te mostrar como que isso acontece, tá bom? Então, aqui aparecem as suas metas numa lista de metas do dia. Qual é a primeira meta do dia? Vamos lá? Olha o que está aparecendo aqui, ó. Meta do dia 9. 2 horas de atividade. Então, quanto tempo dura essa atividade? 2 horas, está escrito. Estudo de Correios Português, classes gramaticais. Então, olha só. Você vai ter que estudar português, assunto classes gramaticais, e esse assunto tem um total de 6 aulas. Quer dizer que você já tem que assistir a essas 6 aulas hoje? Preste atenção no que eu vou te dizer. Você hoje tem que estudar por 2 horas. Esse assunto que tem 6 aulas. Mas não necessariamente você vai precisar ver as 6 aulas. Você vai assistir a quantidade de aulas que você conseguir dentro desse tempo. Então, uma coisa é o tempo que você tem para cumprir a meta. Outra coisa é a quantidade de aulas. E se você observar, olha o que está escrito aqui embaixo. Ó. Estude 120 minutos. 120 minutos. Você terá estudado 180 e o assunto tem 180 minutos no total. O seu progresso será de 100%. Então, o que ele está dizendo aqui? Esse plano, ele não está zerado. Ele não começou hoje. Já começou há alguns dias. A Julie já estudou 1 hora desse assunto. Ela já estudou 60 minutos desse assunto, que é classes gramaticais. Provavelmente já viu 2 aulas. E faltam o quê? 2 horas. Veja que em preto é o que já foi estudado do assunto. Em azul é o tempo que falta estudar desse assunto. Mas por que 3 horas para esse assunto? Porque eu analisei esse assunto e eu entendi que você precisa de 3 horas para estudar esse assunto. Só que pode ser que você leve 4. Pode ser que você leve 2. E não tem problema. A plataforma ela vai se adaptar ao teu tempo, ao seu ritmo, beleza? Esse é um tempo que eu acredito que é suficiente para que você possa estudar com qualidade. Mas você precisa seguir o teu ritmo. Então, vamos dizer o seguinte. Na primeira vez que você estudou o tema classes gramaticais, 6 aulas, você assistiu a 1 aula. Beleza. Você pode até acessar aqui o caderno. Você tem caderno. E você pode, no caderno, marcar o que você estudou. Você pode, por exemplo, colocar aqui, ó, abre o caderno e coloca estudei a aula 1. Ou aulas 1 e 2, por exemplo. Estudei aulas 1 e 2 de classes gramaticais. Isso caso você queira anotar alguma observação. Aí você coloca, quer botar aqui resumo da aula e etc. Você pode anotar aqui no seu caderno, tá? E aí, vem cá comigo, calma, presta atenção no que vai acontecer. Você começou a fazer essa atividade. Como que você vai começar a fazer essa atividade? Você vai clicar em cima do link, tá vendo? Ou aqui em baixar material. Qualquer um dos 2 lugares que você clicar, olha o que vai acontecer, olha a mágica. Você clica, já abre a aula para você assistir.
Então a plataforma da mentoria já está conectada com o Focus e já vai abrir a aula para você. E você vai ter aqui a aula do professor para você assistir. No caso aqui são 6 partes e mais os exercícios e o material em PDF. O que você vai fazer? Os exercícios você deixa para fazer depois na revisão do assunto. Sempre que for revisão do assunto, você vai lá e faz a parte da aula de exercícios. Na parte teórica, você assiste às aulas de teoria. Então, nesse caso aqui, a gente teria que estudar 2 horas desse assunto. Legal. Continuando o assunto que já tinha sido estudado antes. Cliquei em cima, abri a aula, assisti a aula, baixei o material, fiz anotações no material. Se você quiser fazer anotações no material em PDF, você pode clicar aqui em material, baixar. E você pode utilizar o Microsoft Edge. Te dar essa dica aqui, ó. Se você colocar aqui Microsoft Edge e você utilizar o Microsoft Edge, vale até a pena você utilizar o Microsoft Edge para estudar. Se você abrir o PDF nele, baixar o PDF, você baixa esse PDF aqui, salva ele. E você consegue abrir no Microsoft Edge. O Microsoft Edge, ele é o navegador, eu vou abrir aqui para você na tela já. Ó. Ele é o navegador padrão do Windows. E ele tem uma função, gente, fantástica. Eu vou pegar a apostila do correio dessa aula de classes gramaticais e vou arrastar aqui para dentro dele. Eu arrastei aqui, ó. Aí ela vai abrir. Olha as funções que ele tem. Eu consigo pegar aqui na aula, ó, e usar o marca-texto, por exemplo, para destacar pontos importantes. Eu consigo clicar aqui em desenhar e sublinhar, circular, fazer setinha. Eu consigo clicar aqui em texto e escrever resumo. Escrever o que eu quiser aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui, inclusive, um menu que eu consigo mudar a cor da fonte, ampliar, excluir. Então, olha aqui em cima o menu. Esse menu aqui em cima, ele dá a opção de marca-texto. Ele dá a opção de sumário, onde mostra todas as páginas. Desenhar, onde você tem como riscar, destacar alguma coisa. Ó, que coisa linda. Tem a borracha, que você pode apagar caso você tenha feito algo errado. E você tem o texto ainda para escrever. Tudo aquilo que você precisar. Então, dessa forma, fica muito bom caso você tenha um computador para assistir a aula. O que você pode fazer? Você pode colocar, por exemplo, aqui a videoaula. Ó, você coloca ela assim do lado, meia tela, e coloca meia tela o seu material. E aí você vai assistindo a aula, você diminui aqui o zoom, e você vai assistindo a aula e vai já fazendo todas as anotações, todas as observações no material. Para quem está utilizando o computador, fica maravilhoso para você estudar. É claro que se você estiver usando o celular, você vai ter que utilizar outros recursos para isso. Você talvez tenha que usar o caderno, talvez você tenha que ir fazendo anotação de uma outra maneira, porque você vai estar já vendo a aula no celular, você não vai ter esse mesmo recurso. Embora no celular também dê para dividir tela. E no celular também dê para você fazer anotações enquanto você está estudando. Tá bom? Então, fica aí uma dica para que você possa acompanhar bem as aulas, utilizar o PDF, utilizar o material. Combinado? Então, vamos lá. Recapitulando. Acessou a plataforma da mentoria, vai direto para as suas metas diárias. Entrou na meta diária. O que eu tenho para estudar hoje? Tenho aqui essa aula de português. Clico em cima da aula. A aula já abre e eu vou estudar. Eu vou ter opções aqui de caderno para fazer anotações. Baixar material, abre a aula também, a mesma coisa, porque o material e a aula estão no mesmo lugar. Orientações de estudo, leia sempre o que eu coloco aqui para você. Então, ó, dê uma lida rápida no material teórico. Isso aqui é a orientação que eu faço para você de acordo com cada disciplina, de acordo com a necessidade de cada matéria e cada assunto. Então, dê uma lida rápida no material teórico, assista a videoaula, na hora de questão, resolva antes de ver o gabarito. Muito importante, né? Lembre-se de fazer marcações dos pontos mais importantes. Então, eu te dou orientação aqui para aquela aula. E não se esqueça das anotações. Enquanto estuda, faça suas anotações e tal, papapá. Legal. Então, cumprimos as 2 horas. Preste atenção. Cumprimos as 2 horas.
Faltavam 4 aulas para assistir do assunto, mas eu não consegui assistir as 4, só 3. E acabou meu tempo. Eu já assisti as 2 horas. Então o que eu vou fazer? Presta atenção, hein? Eu vou marcar que eu já terminei essa tarefa. Vou marcar que eu já terminei essa tarefa. E quando eu marco que eu já terminei, agora eu quero que você preste atenção aqui demais. Por quê? É justamente aqui que a maioria tem dúvida e pede ajuda para o suporte. É nessa tela. Olha o que está dizendo. Você já cumpriu essa meta, que é o estudo de classes gramaticais. Seriam 6 aulas, você estudou 100%. Você estudou 100% de quê? Do tempo que eu coloquei para você estudar esse assunto. Então significa que você já estudou 3 horas para esse assunto. Certo? Só que, o que eu quero saber de você? Beleza, você estudou 3 horas, mas você fechou as 6 aulas? Você concluiu realmente o conteúdo que você tinha que concluir, sim ou não? Se sim, é verde, se não, é vermelho. Simples assim. Você já cumpriu o tempo, mas terminou de assistir o assunto? Ó, estudei o assunto todo. Não preciso de mais tempo. Marca o verde. Certo? Agora, não, ficou faltando uma aula ainda. Aí você vai no vermelho. Quando você for no vermelho, o sistema vai perguntar, tá precisando de mais tempo então para concluir esse assunto? Quanto tempo você quer adicionar? Se você tem mais tempo ainda no próprio dia de hoje, você pode acrescentar mais 15 minutos, mais 30 minutos para hoje, só o tempo necessário para concluir o assunto hoje mesmo. Mas não. Por exemplo, não, hoje não dá mais, eu vou ter que deixar isso para outro dia. Você desmarca aqui, ó, essa marcação aqui é inserir mais tempo do assunto de hoje mesmo, ou inserir num outro dia. Se for inserir no outro dia, você desmarca. Aí olha o que ele está dizendo aqui, ó. Na próxima vez em que for ver essa disciplina, será inserido o assunto extra desejado. Aí você marca aqui embaixo, ó, é isso mesmo que eu quero. Então, vai ser, no próximo momento, vai voltar, na próxima vez que você tiver que estudar português, vai voltar para esse assunto com mais 1 hora para você estudar esse assunto. E aí, ó, o que o sistema está dizendo para você? Replanejamento necessário. Como você já teria um planejamento para amanhã e você teria que ter terminado isso hoje, mas você não terminou, e tudo bem, não tem problema, o seu cronograma vai ser replanejado e é só você clicar em confirmar replanejamento e está tudo certo, pronto. Beleza? O cronograma já foi replanejado já a partir de amanhã. Aí eu vou para a próxima meta? Não, tem mais um detalhe que é muito importante. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Dentro de cada meta, eu vou na segunda só para te mostrar, tem a opção de cronômetro. O que eu oriento a você? Estuda 50 minutos, descansa 10. Estuda 50 minutos, descansa 10. Estuda 50 minutos, aí você já está batendo 3 horas de estudo, aí você já descansa pelo menos meia hora. Tá bom? 50, 10, 50, 10, 50, 30. Vai fazendo sempre dessa maneira. Aí, se você quiser usar o cronômetro da plataforma, você pode clicar aqui em opções de cronômetro e ativar o Pomodoro. Você pode ativar o Pomodoro de 30 minutos, e aí ele vai contar aqui embaixo quantos? 25. Mas por que o 30 conta 25? Porque é 25 estudando e 5 de descanso. Se você for ativar o Pomodoro de 60 minutos, aí ele já vai colocar 50 minutos de tempo de estudo, porque já sabe que 10 são de descanso. Então você pode ativar o Pomodoro quando começar a estudar o assunto, deixa ele rolando, vai lá, clica na aula, vai abrir a aula, você vai estudar a aula, e o tempo está lá rolando, o tempo está correndo. Beleza? Enquanto você está estudando, deixa lá rolando o Pomodoro. É uma forma dele já contabilizar o tempo que você estudou automaticamente. Então, lembra sempre de ativar o Pomodoro de 50 minutos, que é o padrão. Agora, Rodrigo, não ativei o Pomodoro. Qual outra opção que eu tenho, tá? Você tem a opção aqui, ó, clicando nele, você tem como pausar ele. Se você clicar em cima, ó, só para você ver. Cliquei em cima, eu pauso e volto, tá? Clico uma vez, eu pauso. Ó, tá pausado. Se eu clico de novo, ele continua. Então, se eu parei para beber uma água, parei para ir ao banheiro, para o tempo. Depois eu volto para pegar as horas líquidas, as horas efetivamente estudadas. Ou você, não quero ficar nessa neura, Rodrigo, de contar a hora líquida, não. Não precisa disso. Então, beleza. 2 cliques nele, fecha. Você terminou de estudar esse assunto. Botou lá 2 horas, 50 minutos, mais o descanso. Estou controlando pelo relógio. Legal, mas você tem que fazer o lançamento manual desse tempo. Por que é importante fazer o lançamento manual do tempo? Justamente para controlar as horas suas de estudo. Isso é muito, muito, muito importante? Não. Mas se você quiser ter esse controle
exato de quantas horas você está estudando, você lança por aqui, lançamento manual, e aí você informa, estudei por 2 horas esse assunto, salvar, pronto. O tempo está inserido, e aí nos seus relatórios vai ter aquele tempo efetivamente de estudo. Então, existe o relatório das metas cumpridas e o relatório dos tempos cumpridos. E aí, olha só que interessante essa meta agora de matemática. Gente, a primeira meta que eu mostrei para você, que era essa, era uma meta que já deveria terminar naquele dia. Era 180 minutos, ou seja, 3 horas aquele assunto, previsto para aquele assunto, eram 3 horas. Só que a pessoa, você já teria estudado 1 hora num primeiro dia e hoje teria que estudar 2 horas. Então, em tese, teria que terminar esse assunto, mas a gente acabou não conseguindo terminar. Beleza. Agora, nós temos uma outra situação. Um assunto que ele tem um total. Olha aqui o assunto total. Olha o que está escrito aqui, ó. Estude, veja só, aqui em cima, ó. Estude 60 minutos. Deixa eu botar um zoom aqui maior. Ó. Estude 60 minutos. Você terá estudado 120 minutos. Por que 120? Se eu vou estudar 60? Porque já está feito 33%. Ou seja, esse assunto, pelo jeito, ele está dividido em 3 partes. O tempo total dele seria qual? Olha aqui o tempo total dele, 180 minutos. Então, na primeira vez, a plataforma botou 60 minutos para estudar isso. Agora tem mais 60 minutos. E numa próxima vez, no próximo dia, vai ter mais 60 minutos de novo. Então, você tem que estudar hoje 60 minutos de números naturais. São 5 aulas no total, números naturais. Provavelmente no primeiro dia, você já estudou uma aula ou 2 aulas, 1 hora e meia. Agora você tem que continuar de onde você parou. E aí, esse controle de se você viu 1, 2 ou 3 aulas dentro do assunto, você tem que fazer esse controle e você pode fazer isso no próprio caderno anotando. Então, números naturais, hoje eu estudei 2 aulas. Aulas 1 e 2. Pronto, só faz essa anotação, porque aí quando chegar no outro dia, tá aqui a meta para você estudar, você clica no caderno, você já sabe onde você parou, e é só você dar continuidade. E aí você vai, cliquei aqui, vou abrir a aula de números naturais, parte 3, por exemplo, que é onde eu vou começar hoje, e vou assistir a aula. Legal. Posso botar o cronômetro para rodar ou lançar depois, não tem problema. Estudei por 1 hora. Lembra? Você sempre tem que clicar para concluir a meta. Ela não sai sozinha. O sistema não tem como adivinhar que você terminou de estudar aqueles 60 minutos, aquela meta. Então, sempre é muito importante que você cumpriu a meta, marca que cumpriu. Aí você vai clicar aqui, então, ó, já terminei essa meta. Clicou aqui. Legal. Aí olha a tela que vai aparecer. Parabéns, você cumpriu essa meta. Qual meta? Estudar números naturais. Mas já era para terminar? Não. Por quê? Porque eu mostrei para você que essa meta era uma meta que era de 1 hora, mas ainda falta 1 hora desse assunto. Tanto é que está o pretinho aqui, porque ainda falta 1 hora. Só que mesmo assim, olha o que a plataforma fala para você. Você ainda terá que estudar esse assunto. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Ainda existem metas de estudo de números naturais programadas para você. É o que está escrito aqui. Você cumpriu sua meta. Mas o que deseja fazer com o assunto estudado? Veja, você cumpriu sua meta de tempo de 1 hora e a princípio, e provavelmente você não vai ter terminado de estudar números naturais. Então o normal é ir no azul. O azul é o botão padrão. Qual é o azul? Eu ainda não acabei o assunto e eu vou querer mais tempo. Que mais tempo? Aquela 1 hora mesmo que já teria para você estudar. Então não é mais tempo além do que a gente programou. É apenas o mais tempo que já está programado. Então o normal, se você concluiu o que tinha que concluir, ou é o botão verde ou é o azul, que são os botões de OK. Então, legal, eu tinha que estudar 1 hora aqui, estudei 1 hora, beleza. Só que pode ter acontecido o seguinte, você se avançou muito no estudo. Então, aquelas 5 aulas que você tinha que assistir em 3 horas, você assistiu 2 aulas e meia no primeiro dia, e agora você assistiu já o restante, e você já terminou esse assunto. Embora ainda tenha 1 hora para finalizar o assunto, você já concluiu, você não quer mais tempo para esse assunto. Você não quer mais tempo, você já concluiu. Então, se você já concluiu, você marca aqui, ó, eu já estudei esse assunto todo. Não precisa colocar mais tempo, não. Eu estou acelerado, já corri e acabou. Então, o que você tem que ter muita atenção? Você tem que ler sempre o que está escrito nos botões aqui embaixo. Sempre. Tá? Já fechou o assunto? Você vai marcar que não precisa de mais tempo. Tá? Não preciso de mais tempo. Ó. Não preciso de mais tempo, já fechei o assunto. Não, ainda vou precisar de mais tempo. Então, marca a opção de que precisa de mais tempo. Mas leia os botões para apertar o botão certo. O que dá 99% das mensagens que a gente recebe de vocês de suporte é em relação a isso aqui.
porque vocês se confundem na hora. Então o que você tem que pensar é, já terminou esse assunto aqui? Ou você vai precisar de mais tempo? Vou precisar de mais tempo, então marca a opção que diz que você precisa de mais tempo. Já terminei, marca a opção que diz que você terminou. Então aqui no caso eu vou considerar que eu estudei o assunto todo e vou fazer de novo um replanejamento. Pronto. Já terminei esse assunto. Então marquei e foi reprogramado. Quando você finaliza as metas do dia, o sistema vai dizer, você finalizou as metas. E aí? Vamos ver o que você fez? Então, tá aí, ó. 2 metas que você cumpriu, estudou por 3 horas. Legal? Você pode fechar o aviso ou... eu quero adiantar mais coisa. Olha aqui embaixo o que está escrito. Adiantar a atividade de amanhã. Então, você já pode clicar e ele já puxa as metas do dia seguinte. Então, eu já venho aqui, ó. Meta do dia seguinte. Primeira meta. 1 hora de atividade. 1 hora de atividade para estudar o quê? Classes gramaticais. E que tempo é esse? É tempo extra. Lembra que a gente pediu 1 hora a mais para estudar classes gramaticais? Então já apareceu aqui. Pô, legal. Vou clicar aqui na aula, vou assistir a última aula de classes gramaticais que faltou, vou voltar aqui, vou marcar o tempo manualmente. Pô, levei 1 hora estudando, legal. Ou eu ativo o cronômetro, ok. E finalizei esse assunto, já terminei. Marco aqui o xizinho lá no já terminei, ó. Marco aqui, ó. Já terminei. Sempre marcando aqui, ó. Embaixo do pretinho, ó. Já terminei a meta. Cliquei aqui em já terminei a meta. Pronto. Ó, você cumpriu sua meta. O que mais você quer fazer? Lembra? Estudei o assunto todo ou ainda não acabei o assunto? Não, agora eu estudei o assunto todo, então vou marcar o verde, ó. Pronto, já foi essa meta. Vou para a próxima. Olha que interessante agora. Lembra que eu falei? Quando a barrinha lateral está azul, é porque é conteúdo novo que você está estudando. Quando a barrinha lateral está laranja, é porque é revisão. Então olha o que já apareceu aqui. Ontem você tinha estudado números naturais. Hoje já apareceu o quê? Revisão de Correios Matemática Números Naturais. E aí você vai revisar esse assunto. E a gente tem um vídeo aqui na plataforma, eu vou mostrar onde ficam esses vídeos, onde eu explico como que você estuda e como que você faz as revisões. E aí você vai assistir a esse vídeo, que é muito importante, tá bom? Então, beleza, tem aqui a orientação para você revisar o conteúdo. Ó, revise o conteúdo estudado. Eu explico como que você deve fazer a revisão, tá? Coloco aqui todos os detalhes de como você fazer essa revisão. A mesma coisa, tem um cronômetro também que você pode ativar ou desativar, tá? Nesse caso aqui, o material, né, no caso o link, vai abrir o conteúdo da aula, caso você queira revisar a aula, baixar o material novamente, tá? Você clicando aqui em baixar material, vai abrir ali o link da aula. E concluiu, pum, marca concluir. No caso da revisão, não vai aparecer aquele pop-up para você marcar nada. Você só marca que já terminou e a meta já está concluída. E aí vai para outra meta daquele dia. E é a mesma coisa. Pá, estudo de Correios Português Transitividade Verbal. Vou clicar em cima aqui do link ou do material, vai abrir a aula de transitividade verbal. Vou assistir a aula de transitividade verbal, baixar o material, fazer as anotações. Legal. Esse tema transitividade verbal, veja, estude 60 minutos, você terá estudado 60 minutos e o assunto tem 60 minutos. Seu progresso será de 100%. São 2 aulinhas para você assistir em 60 minutos. Se você conseguir concluir, fechou. E uma dica, quando você for assistir as aulas, sempre que possível, mude a velocidade, coloque pelo menos velocidade 1.5. Aqui tem a velocidadezinha. Bota em 1.5, 1.75, 2. Tenta assistir na maior velocidade possível. Quando você coloca numa velocidade maior, isso te obriga a ter mais atenção, a ficar mais focado e você acaba retendo mais. Eu sei que parece que é contraditório isso, mas não é. Quanto mais atenção e foco, mais você vai reter. Isso não significa a aula ficar lenta. Às vezes a aula devagar, ela vai te dar sono, preguiça, vai fazer com que você disperse e que você consiga ficar no celular enquanto ouve o professor falando. Já uma aula rápida, não, você tem que estar ali, ó, vidradão na aula. Por isso eu aconselho que você assista a aula em velocidade 1.5, 1.7 e tudo mais. E aí, voltei lá, marquei, já terminei essa aula. E aí você, pum, conclui a aula, pode marcar aqui no cronômetro tempo, né, lançamento manual, pô, 1 hora que eu estudei realmente esse assunto, salvar. E aí, consegui concluir todo o conteúdo? Consegui, marco verde. Se eu não conseguir, marco vermelho, peço mais tempo. Sempre lendo o que está escrito, estudei todo o conteúdo. Ainda não acabei o assunto, vou querer mais tempo. Nesse caso eu não quero mais tempo não, eu já estudei
concluir. E pronto, já fechei também as metas do dia seguinte. Essa vai ser a sua rotina. Entrar na plataforma e cumprir as metas. Além disso, o que é importante você fazer? Toda vez que tiver resolução de questões dentro da meta, tiver questões para resolver, você vai manualmente lançar essas questões. Como? Aqui do lado esquerdo no menu, existe o menu questões. E tem o lançamento de questões. Esse lançamento de questões é muito importante você colocar, por exemplo, vou colocar aqui português, e aí eu fiz questões sobre acentuação. No dia de hoje, eu resolvi 10 questões sobre acentuação e acertei 8. E vou cadastrar esse lançamento. Por que é muito importante eu fazer esse lançamento das questões? Colocando disciplina, assunto, data, número de questões e número de acertos. Veja que eu não levei 30 segundos para fazer isso aqui. Isso vai me dar a estatística da quantidade de acertos que eu estou tendo em cada tema. Isso é muito importante para a minha evolução, porque depois eu consigo, aqui na própria área de questões, clicar para análise de questões, e na análise de questões eu vou ter o total de questões que eu fiz, total de acertos, total de erros, performance por disciplina, detalhe dentro de cada disciplina, quantas questões eu fiz, e também por assunto. Ó. Eu vejo que aqui eu fiz essas questões sobre acentuação especificamente, e que em acentuação eu resolvi 10 questões e acertei 8. Estou com 80% de acerto. E isso, conforme você vai fazendo e lançando para cada assunto, você vai tendo a sua média de acerto em cada assunto. Isso faz com que você, olhando aqui, veja quais são os assuntos que você precisa reforçar o seu estudo. Tá bem? Bom, agora eu vou passar outras funções da plataforma, mas essas funções que eu mostrei são as mais importantes, são as que você vai usar com maior frequência. Aqui no menu esquerdo, além das metas diárias, que realmente é o que você usa mais no dia a dia, você tem o resumo da semana, onde você consegue visualizar em azul os assuntos novos a estudar e em laranja os assuntos de revisão. E você consegue ter uma visão mais clara da semana atual e da semana seguinte. Então aqui é a sua grade de estudos mesmo da semana. Tá, Rodrigo, mas em qual horário que eu vou estudar cada um desses assuntos? Veja, a gente deixa livre dentro do seu dia para você estudar no horário que você marcou que vai estudar. Como assim, Rodrigo? Você tem que analisar a sua rotina e definir na sua rotina qual é o seu horário de estudo a cada dia. Na plataforma você só diz quantas horas você vai estudar. Agora, não importa para mim se você estudou 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite, ou 3 horas de manhã, ou 3 horas de tarde, ou 3 horas de noite. O que importa é o seguinte, se você disse que segunda-feira você vai estudar por 3 horas, você vai ter que se virar para cumprir as 3 horas, porque é o que está na sua meta. Ah, se eu não conseguir, tudo bem. A meta vai para o dia seguinte, você pode reprogramar a sua meta, reprogramar o seu cronograma, não tem problema. Agora vamos imaginar o seguinte, você olhou aqui, poxa, amanhã tem português, classe gramatical, depois transitividade verbal para revisar e tem matemática. Já no outro dia tem um outro assunto. Pô, eu posso, por exemplo, inverter, puxar esse assunto para cá e esse aqui para lá? Algumas coisas você consegue fazer. Você consegue puxar esse assunto para cá, por exemplo? Consegue, tá vendo? Você consegue mexer um pouquinho na sua grade dentro daquela semana. Pô, por exemplo, hoje não queria pegar matemática hoje. Você joga matemática para amanhã e vem o português para hoje. Hoje eu vou pegar só português. O ideal é que você siga o que está na sua grade. Mas se você quiser também fazer algumas alterações, você consegue fazer essa alteração, tá bom? Então isso fica onde? Resumo da semana. O WhatsApp, você clica aqui para falar com a equipe. Então já vai abrir diretamente o WhatsApp do suporte. Então, precisou de ajuda, precisou de orientação, qualquer coisa, vem no WhatsApp e acessa para falar com a gente. Você tem o menu de questões que eu já mostrei para você ter análise dos seus acertos de questões, lançamento das questões, praticar, consegue ver as questões só que você errou para você poder refazer. Aqui no seu desempenho você tem um progresso do seu plano, onde você consegue analisar exatamente em cada disciplina o que você já estudou. Então aqui, ó, português, eu já estudei classe gramatical toda e transitividade verbal toda. Estão faltando todos esses outros assuntos. E você tem essa análise por cada matéria dentro do seu desempenho. Tem algumas outras funções ali, mas o progresso do plano é o mais importante. Dentro do seu plano, meu plano, você consegue editar os seus horários, que é a função caso... segunda-feira eu não vou ter mais 2 horas livres, vou ter 6 horas livres. Você vai lá e edita, muda. Você consegue replanejar os atrasos. Se você tiver com atraso, você quiser replanejar, você vem aqui no meu plano e replaneja. Exemplo,
Pô, atrasei ontem, hoje, já embolou tudo. Quero replanejar. Vai replanejar, clica ali e replaneja. Sinalizar os assuntos já estudados, rever assuntos do plano, pausar o seu plano. Você tem como ajustar a data final. Então você tem funções aqui importantes. Essas são as funções principais da plataforma, é aquilo que você realmente vai usar. E Rodrigo, e as aulas também de técnicas de estudo, né? Como é que funciona? Só alguns detalhes. Na parte de metodologia, a gente explica, se você clicar aqui ó, em metodologia, aqui ó, metodologia. Aqui a gente explica exatamente como funciona o plano, como funcionam as metas, o ciclo das matérias, como que é o estudo teórico, como que são as revisões. Então aqui está uma explicação da metodologia que é aplicada na mentoria. E na parte de vídeos aqui embaixo, ó, é o último tópico, vídeos, é onde você terá as aulas de técnicas de estudo, de mudança de mentalidade, de como fazer prova, tá bom? Ali você vai ter as aulas comigo, com o professor Rodrigo Menezes, te orientando para que você tenha o melhor desempenho no seu concurso. Maravilha? Beleza? Então, ó, dica, tá? Assista de novo a esse vídeo, ainda que numa velocidade mais rápida, principalmente na parte das metas. Começa a testar a plataforma. Teve dúvida? Volta no vídeo, tá? Eu vou incluir também, vai ter aqui na parte lateral, provavelmente vai ficar no material de apoio ou vai aparecer um botão aqui escrito consultoria, tá? Vai aparecer um botão escrito consultoria e vai ter uma apostilinha que é o manual da mentoria. Então essas informações que eu passei nesse vídeo, elas estarão também no manual de forma textual, em PDF. Fica mais fácil para você lembrar e olhar rápido também, se você quiser, para não precisar assistir esse vídeo todo de novo. O resumo desse vídeo estará no menu Consultoria. Vai ter um PDF com o manual da mentoria. A equipe nossa também vai estar o tempo todo falando com você. Dê uma olhada no manual, dá uma olhada lá, porque é fácil para você achar aquilo que você busca. Tá bom? Muito bem-vindo. Vamos arregaçar as mangas, vamos para dentro, que eu quero ver você gabaritando essa prova dos Correios. Eu quero ver o primeiro lugar desse concurso saindo aqui da mentoria gabaritando.